Olá, sejam bem-vindos. Olá a todas e todas. Nós somos Celtomania, Mania de Ser Celta, o podcast onde falaremos sobre os mais diversos temas referentes à cultura celta. E para saber mais, nos acompanhe no Instagram, CeltamaniaCast, ou mande e-mail para celtamaniacast@gmail.com. Hoje nós falaremos sobre religião, temas e abordagens dentro do passado e presente. E para falar sobre o tema, nós estamos aqui com o D'Artagnan. E para me ajudar nessa conversa, estamos com a Mar Buarda. É isso? É quase isso, é uma boada. Gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco para a gente dar início. Tá, então vou começar. Eu sou a Mabuada. Eu sou druideza da tribo do Caldeirão das Ondas, de Salvador, Bahia. Sou terapeuta holística e cozinheira profissional. Meu nome é D'Artagnan Dias, de nome sacerdotal Áviles D'Avalon. Sou druida do Lanayang Alar Clã, em Juiz de Fora. Antropólogo de formação, mestre e doutorando em ciência da religião. Atualmente professor, mas como estou fazendo doutorado, estou um pouquinho por fora. Vamos lá? Então, como a gente vai falar sobre religião, religião pode ser um tema polêmico e fazer com que as pessoas reflitam, pensem sobre as suas próprias práticas, independente da linha, independente do caminho que seguem. A gente vai buscar ter uma abordagem um pouco mais geral, mais explicativa, introdutória sobre o tema, mas claro que a gente também vai ter direcionamentos específicos, já que a proposta da conversa é voltada a uma civilização especial, civilização céltica. Então, pegando já o gancho da ciência das religiões e suas definições e abordagens sobre a gente poderia definir uma religião. São conceitos e questões complicadas e complexas, né? Inclusive são aquelas que fazem a gente fritar o cérebro. A ciência da religião, as ciências da religião, não vou entrar na polêmica dos S's da vida, porque tem polêmica. Não tem uma definição clara ou clássica de religião, como não existe no mundo. A gente poderia primeiro pensar que religião é algo bastante moderno, não a religiosidade, a vivência da fé, o culto, enfim. Mas a palavra religião é cunhada em oposição ao processo científico. Antes dessa oposição, não existia uma definição que a gente pode dizer religião e não religião. Para ser mais preciso, o conceito ele começa a ser pensado com o advento do catolicismo, que define, né, nós somos a religião, vocês são crendices. Né? Então faz uma diferenciação aí de religião para possíveis crendices de maneira pejorativa. E assim, as duas únicas e melhores definições de religião que nós temos foi formulada, uma por Cícero, que seria o verbo relegere, do latim, né, relegere, que significa regras, regrar. Então ele diria que a religião é um conjunto de regras e normas, condutas, processos a serem seguidos. Basicamente um roteiro religioso, um roteiro ritualístico, onde você tem um padrão a ser seguido, uma série de preceitos que você tem que cumprir, que orientaria a sua vida social, pessoal, normativa e afins. Depois a gente tem com Santo Agostinho o conceito de religare, que é o conceito que está mais em voga hoje em dia, que seria a religação, né? Você se reconectar com o sagrado que existe dentro de você. Então o papel da religião, na verdade, seria aproximar ou reconectar você desse sagrado que foi apartado, perdido pelo mundo mundano. Eu acho que uma das você falou bem no começo da sua fala, que quando a gente vai tratar de... Quando a gente tem esse recorte de tempos, então, por exemplo, quando a gente vai abordar um tema religião ou magia, que tem práticas, mas que tem, digamos que, ressignificações totalmente diferentes quando a gente fala de magia hoje. E como eles tinham ou viam a magia, ou eles nem viam a magia, mas a gente pode colocar como sendo magia, porque dentro do que a gente enquadra como magia hoje, eles faziam magia, então a religião é mais ou menos
esse tipo de coisa. Exatamente. A gente pode pensar que, na verdade, a gente cataloga. É correto a gente falar, por exemplo, a religião dos celtas. Mas se a gente vivesse naquela época, eles não saberiam dizer, eles não se diriam religiosos, porque a religião, a magia, as crenças, os mitos faziam parte do dia a dia. Assim como hoje, nós não pensamos quando a gente vai tomar um remédio específico que nós somos cientistas ou científicos no sentido de que nós acreditamos na ciência. Existe uma polêmica que eu também não vou aprofundar, mas alguns historiadores, pesquisadores, cientistas da religião e afins, inclusive apontam a religião como a ciência, perdão, como uma forma de religião moderna, né? Então a gente pode pensar que, na verdade, a religião no passado, ela era naturalizada, ela era um modo de vida e ninguém tinha essa diferença. Assim como não existia o que foi criado também com o cristianismo, a ideia de conversão. Os seus deuses de nascimento eram seus deuses de morte. Você nasceu em tal tribo, você cultuava tal deus, mesmo que você se mudasse, você permaneceria com aquela deidade. Então a noção de religião e tudo mais, ela é bastante moderna porque ela envolve todos esses contextos. Mas como o conceito de religião, como prática religiosa, existe, a gente pode julgar isso para o passado e ele se encaixa perfeitamente. O mesmo conceito de magia, entre outros conceitos. E aí a gente precisa falar sobre espiritualidade, religiosidade e tudo mais. Então, como druideza e você como druida, a gente acaba liderando grupos religiosos, né? Seguindo o druidismo. Eu acredito que você já tenha passado pelo que eu passei, da gente falar da nossa religiosidade, nossa religião, né? Da maneira que eu entendo como religião. E a outra pessoa que está te interpelando, falar que não é uma religião, e sim uma seita, porque para ser religião tem que ter um livro sagrado, tem que ter um código de conduta, tem que ter dogmas e tal. Como que se encaixa isso? Ou você pode me explicar um pouquinho mais como seria essa diferenciação? Então, a ciência da religião vai trabalhar inicialmente com a auto-intitulação. Se você, como você disse, é religião, ou como eu também, como druida, digo que é religião, para nós é uma religião, mas para uma pessoa que pratica aquilo como filosofia de vida, como seita ou como qualquer outra coisa que seja, também pode ser religião. A seita em si, ela não é uma não religião, né? Tecnicamente, a seita seria uma para-religião, por assim dizer. Uma versão religiosa não fundamentada, uma versão religiosa não dogmatizada, não inclusa no dogma principal. O que a gente tem que ponderar com relação a isso? São aqueles conceitos que eu falei do religare e religare. Por muito tempo, a palavra religião está envolvida com a questão do religare, que é das regras, do dogma. E aí a gente tem os livros como base de dogmas, mas não necessariamente. A gente pode ter religiões como as matrizes africanas, que têm seus preceitos, têm suas regras, têm suas bases, mas que em momento nenhum tem um livro sagrado. Então a ausência ou a inclusão de livros não necessariamente forma a religião. Mas toda religião tem os seus preceitos, tem seus dogmas, tem suas regras, mesmo que elas sejam básicas, mesmo que elas sejam exclusivas de grupos. E que a grande religiosidade, e aí a gente trabalha esse conceito, né, que a religiosidade é um arcabouço um pouco maior do que a religião, ela pode ser mais fluida, ou mais flexível dentro desses dogmas. É como se a gente falasse religião católica, religiosidade cristã, né? Então, ou seja, a religiosidade é a base de crença. A religião é a aplicação dessa base de crença. No caso nosso, a gente pode falar que a nossa religiosidade, um grande patamar é o paganismo, um patamar menor é o druidismo. E a nossa religião, nesse caso, também vai ser chamado de druidismo, mas a gente pode até usar a palavra druidaria, né? A nossa religião é a prática do druidismo. Aqui, agora eu pensando aqui. Se a gente tem a definição de algo, a gente sabe mais ou menos quais são os elementos que enquadram aquela coisa dentro daquela definição. Então, aí vem a questão, se você tem a fórmula dos quais elementos se encaixam para você poder deixar ele dentro daquela caixinha, você sabe como, teoricamente, criar uma religião. O que seria necessário para algo ser uma religião. Então, se você sabe como definir, você sabe como criar, quais são os elementos necessários para poder criar. Meio que como levar uma receita, mais ou menos isso.
O problema é que a definição por si ela é um tanto quanto abstrata, né? Mas, e o que leva algumas pessoas a dizerem ou contradizerem um termo, inclusive dentro da academia. Então é complexo a gente pensar nisso. Mas basicamente sim, você tem esse processo e você tem essa concepção. Mas o principal ponto da religião é que ela tem que ser legitimada pela comunidade que a absorve, né? E não necessariamente a comunidade para quem ela se dirige, mas a comunidade que a absorve. E aí a gente entra num outro conceito que a gente tem, esse bastante moderno, que é o conceito de espiritualidade, que seria uma flexibilização do conceito religião. Por quê? O conceito religião, mesmo quando ele é trabalhado com a ideia do religare, que é a reconexão, ele está atrelado ao relegere, que são as regras, né? E a gente pode pensar numa questão simples, que os rituais seguem protocolos, né? Então existe um ponto de regra. E a espiritualidade, ela é exatamente essa flexibilização. O que seria essa flexibilização, para ser mais preciso? A espiritualidade, ela é a individualização da religião. Então, ao invés de eu seguir uma religião social, com regras, com dogmas, eu flexibilizo a minha vivência e tenho a minha espiritualidade, ou seja, a minha própria prática religiosa, independente dos preceitos e das regras trazidas pelos sacerdotes, líderes religiosos e tudo mais. Eu tava pensando aqui com relação a essa questão das regras, aí a gente entra também na questão de regras éticas e morais das sociedades em que você vive, né? Das comunidades em que você vive. E isso está diretamente relacionado a essa questão da religião, da religiosidade e da espiritualidade. Porque se a religião ou a religiosidade ela vai passar por uma comunidade que absorve e propaga essa religião, e a espiritualidade passa por uma questão mais individualizada, como que se passa essa questão da ética e da moral? Porque a ética e moral, ela tanto é individual quanto ela é compartilhada. Então eu acho que esse é um assunto que a gente pode tratar também, né? Que a gente pode estar abordando, porque às vezes fica complicado da gente conseguir delimitar o certo e o errado, porque conceitos de certo e errado, eles passam por noções de ética e moral, né? E a gente, de certa forma, conseguir separar isso e conseguir viver uma espiritualidade ou uma religiosidade saudável, que nos faça bem, que seja positivo. E isso vai estar profundamente ligado com essa ética e essa moral de uma comunidade. Então, o que é permitido pela comunidade pode não necessariamente ser bom, benéfico para a pessoa que está consumindo aquilo. E aí a gente passa pelo que a gente tinha comentado sobre a questão de charlatões, sobre a questão de aproveitadores e abusadores. Como é que a gente lida com essa questão da ética, moral, relacionada à religião, à espiritualidade? O que você acha dessa mistura que eu tô fazendo? Eu acho que eu vou dar colocar mais coisas dentro dessa mistura. Já vi que você é sabatinado nessa história aí. Levando em consideração essa ideia, principalmente de ética e moral, que a religião, ela sim tem essa influência, principalmente na comunidade, na sociedade, aqueles que acompanham essa religião, ela tem muitas vezes uma questão de ditar como as coisas têm funcionam, que ser. dar uma diretriz, ou pelo menos fronteiras onde essas diretrizes podem fluir ou podem caminhar. E aí entra a questão, como seria, levando em consideração, já que a gente está nessa visão ética e moral, o papel da religião dentro da sociedade, dentro da comunidade, já que ela tem essa questão tão forte. Eu acho que aí casa um pouquinho a função, o papel com ética e moral que tem uma ligação com a sociedade. Então, primeiro vocês não querem mesmo facilitar pro meu lado, mas não. Enfim, vamos lá porque são temas importantes, mas bastante polêmicos. A primeira coisa que nós temos que pensar é que ética e moral, apesar da ética muitas vezes ser pintada como extra-social, universal e tudo mais, os conceitos de ética são pensados por uma geração, por uma cultura, por pessoas que estão embarcados em uma série de contextos, principalmente contextos que a gente pode dizer religiosos. Eu vou dar um exemplo para a gente trabalhar isso bastante pontual.
Nós, na nossa sociedade, hoje, nos moldes sociais que nós temos hoje, achamos errado matar. Inclusive é crime. Quem disse que é errado matar? Por que eticamente é errado matar? E aí a gente pode pensar, né, refletir, e aqui o que eu estou falando não é uma resposta universal da ciência e da religião, mas uma reflexão bastante pessoal. A gente pode, enfim, pensar que nesse caso a ética do não matar e tudo mais tem a ver com a sobrevivência humana, tem a ver com você autopreservar a sua identidade. Tem a ver com controlar também o caos da comunidade, né? Não sair Sim. todo mundo se matando. Então, tipo, vamos criar umas regras para controlar o comportamento das pessoas. A gente pode pensar, mas vamos pensar qual foi, na nossa sociedade, que é cristã e tudo mais, a primeira regra referente a isso está na Bíblia. Não matarás. Foi ditada pelos 10 mandamentos. Né? Então, você está vendo que a religião dita os códigos éticos e morais em primeiro estágio. Lógico que hoje a nossa ética e moral ela passa por uma reflexão não científica, exatamente porque a gente vive numa sociedade, não científica, não religiosa, perdão. Nós vivemos numa sociedade científica. Então a gente tenta abstrair, mas os nossos conceitos de vida, as nossas moralidades de vida, as nossas definições de certo e errado, elas vão ter fundos religiosos que vêm de longa data. Então mesmo que uma pessoa não seja religiosa, seja ateia, ela vai ter uma vida ética e moral baseada na cultura daquele povo, e ao se basear naquela cultura, se baseia também na religiosidade que inspira a cultura daquele povo. Qual então é o papel da religião perante uma sociedade em meio a isso tudo? Em primeiro ponto é o que você falou, Má. Criar a coesão, ou seja, dar ordem ao caos. O primeiro ponto é esse. É você dar uma explicação de mundo. Como que o mundo é, como que a gente tem que funcionar no mundo, como que as coisas funcionam, como que a gente tem que agir. A partir disso entra o relegere, né? Entra as regras. Então a religião vai ditar regras de como agir no mundo, que são as regras morais. A religião não dita leis, ela dita moralidades, que algumas delas são transformadas em leis como uma forma de evitar o caos social. Mas, enfim, o papel da religião inicialmente seria instruir a humanidade, ou a cultura, ou a sociedade, a tribo, ou o que quer que seja, na compreensão de mundo. Em que mundo vivemos, como vivemos. E depois dar as regras da melhor convivência para que aquele mundo possa ser compartilhado de maneira, abre aspas, correta e coerente. Correta e coerente de acordo com a visão religiosa daquele local. A gente está numa conversa que eu acho que tá interessante no sentido de que ela tá meio que atemporal. É como se as coisas funcionavam assim antes e continuam funcionando assim hoje. 100%. Mesmo a gente tendo um mundo científico, as nossas noções morais são religiosas. E mesmo nós estamos falando de religiosidade céltica, e muitas vezes nós que trabalhamos com a cultura celta falamos e percebemos isso, da dificuldade que é a gente arrancar o cristianismo, principalmente quando a gente está começando a ter a conversão para as religiosidades pagãs, não só celtas, mas as pagãs em geral, mas vamos focar nas celtas, né? Quando a gente está fazendo essa conversão, saindo do cristianismo e começando a trabalhar, o quanto que é difícil, né? Vou dar um exemplo básico, a moralidade de São Francisco, do trabalho gratuito, a gente tem que fazer de graça, de doação, né? E aí entra a polêmica do oraculista cobrar ou não cobrar, do curador cobrar ou não cobrar e tudo mais. São polêmicas que são fortes na nossa vivência religiosa, porque nós somos entranhados por uma cultura cristã onde esse tipo de trabalho precisa ser abnegado e precisa ser dado de graça. Enquanto se a gente for olhar as sociedades celtas antigas, os druidas recebiam pagamentos em gado. Então nós estamos falando de sacerdócio cobrado, de um sacerdócio, e não era errado porque aquela sociedade não via aquilo como errado, não era imoral esse tipo de prática, porque era uma prática natural para aquela comunidade. Então, é importante que a gente veja como que essas questões culturais de base religiosa nos perpassam. E por mais que hoje eu tenha anos de paganismo, anos de druidismo, e já me sinta até bastante desvinculado do cristianismo, eu ainda assim vou estabelecer padrões e comportamentos e visões de mundo
que são cristãs porque a minha moralidade básica é cristã, porque as leis da minha sociedade é de base cristã. Então é uma conversa 100% atemporal. Sim, eu acho que tem essa questão também de estar eu vou colocar como num universo diferente daquele do qual você convive ou está inserido. Por exemplo, a comunidade é sim de uma maioria cristã. Os ensinamentos que a gente tem quando está se construindo como pessoa são cristãos. Então isso acaba tendo sendo uma bagagem que se fixa no nosso comportamento, na nossa forma de pensar e de julgar muitas vezes situações e condições que tem essa nossa bagagem atrelada, essa bagagem Sim. cristã. E o que você tinha falado, pegando coisas que vocês dois tinham falado, por exemplo, sobre a questão da religião, que tem um papel dentro da comunidade de poder, que você até comparou que nem todas elas chegam a virar leis, mas algumas sim, ter esse envolvimento, por exemplo, de religião e liderança e governo, e como a Má tinha falado de dela conseguir controlar ou apaziguar as situações para evitar o caos, evitar. E a religião, eu vou usar agora não necessariamente a visão cristã, mas de você usar para amedrontar ou deixar com que as pessoas se limitem em determinados atos, porque elas podem ser punidas por alguém ou algo maior, algo divino, seja aqui ou seja quando eles passarem pro outro lado. Então, acho que a gente pode pegar essa coisa dessa proximidade que na minha visão é tão sutil entre dois tipos de liderança, que é a liderança de governo e a liderança religiosa, que muitas vezes elas são postas praticamente no mesmo nível de influência, ou de poder, ou de relação dentro da sociedade, e ao mesmo tempo elas se mesclam entre si. Então, um exemplo só antes de entrar nisso, né? Um exemplo do que você falou dessa questão do entranhamento, da que a gente está falando, né? Desse entranhamento da religião na cultura, na questão social. Hoje nós temos uma busca incessante por pensar, muitas vezes quando a gente estuda mitologia, quem é o rei dos deuses, quem é o principal deus, quem é... Que é uma visão bastante cristã de Deus, o rei do mundo, Deus não sei o que. A gente tem uma necessidade constante de elencar essas hierarquias divinas, por assim dizer, coisas que, por exemplo, na mitologia celta a gente não consegue ver. Por mais que algumas pessoas na mitologia irlandesa vai colocar Darda como o pai de todos, e aí pensa o pai de todos como o rei dos deuses, mas a gente vai ver que nos mitos isso não é assim. Os Durhadadana tiveram vários reis, em vários momentos, que eram definidos pela habilidade que o momento necessitava, né? Então, essa visão de um deus maior, de um deus mais poderoso, de um deus líder, é uma forma de compreender a mitologia a partir de uma base cristã, em que você tem Deus e os anjos, né? E que se dividem em arcanjos e tudo mais. Falando dessas questões de lideranças, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que se a religião é usada para explicar o mundo, ela também é usada para legitimar o mundo, para dizer o que é real e o que não é e como que o mundo funciona. Papel que hoje a religião já não faz mais. Hoje esse papel na nossa sociedade é delegado à ciência. É a ciência quem explica o mundo e é a ciência quem legitima o que o mundo é e como o mundo funciona. Mas a gente vai ter no passado essa legitimação feita pela religião e a gente tem exatamente as lideranças religiosas coroando, escolhendo reis, sendo lideranças sociais às vezes muito mais proeminentes do que a própria liderança política ou governamental. Por uma razão simples, se é papel da religião explicar como o mundo funciona, se ela explica como as coisas são, ela também tem o papel de organizar aquela sociedade. Ela também tem o papel de delimitar como que aquela sociedade está organizada, porque a sociedade é reflexo da cosmologia. Se a minha sociedade é baseada numa cosmologia de guerra, como por exemplo os Durhadadanan, que são deuses de guerra, os meus chefes tribais serão chefes tribais de guerra. Portanto, eles não são reis com descendências em que seus filhos assumem o trono, e sim uma estrutura política muito mais fluida. Estrutura essa que é definida por quem? Pela liderança religiosa. Então, no passado, e a gente tem até resquícios no Renascimento e Idade Média, né, de padres que coroavam reis. Então, a religião
atua nesse papel de legitimadora do mundo, né? E que por mais que a religião não faça esse papel no mundo de hoje cientificamente, ela faz esse papel para o religioso. O religioso enxerga o mundo sobre a ótica da religião. Então ele legitima certas ações como certo e errada a partir desse processo. Isso dá à liderança religiosa um poder que a gente pode dizer que só seria controlado pela deidade. Abre aspas no que eu estou falando, porque na verdade a religião ela é controlada, e hoje nós temos ciência disso, pela comunidade. Do mesmo jeito com que a comunidade, com que a religião regula a comunidade também regula seus religiosos, né? Porque religiosos são humanos e, como a Má falou no início, existem abusos. Então, voltando nesse tema, né? Você estava falando que o papel da religião inicialmente seria, então, dar uma explicação de como é o mundo e como se comportar no mundo. E hoje em dia esse papel foi passado para a ciência, né? A ciência que hoje explica o mundo, explica o comportamento que nós deveríamos ter no mundo e tal. E de certa forma, pelo menos na minha visão, a ciência traz isso de uma maneira muito asséptica, né? Muito generalista, sem emoção. Então, assim, é tudo muito duro, é tudo muito sério, é tudo muito medicinal, né? Médico, assim, muito higiênico. E aí a gente fica com as questões emocionais que as pessoas muitas vezes não têm aonde extravasar, não tem como explicar. E essas questões emocionais que nas religiões antigas eram os cultos particulares, familiares, eram as crendices, era assim que era tratado, não é? Não ia diretamente para de repente para um sacerdote religioso, porque aquilo era tratado no seio familiar. E hoje em dia não tem, isso não acontece nem no seio familiar, nem dentro da religião, né? Porque a ciência passou a explicar o mundo e passou a ter esse papel. Então, o que eu percebo é que muitas vezes as pessoas acabam ficando carentes desse lugar, dessa explicação de como lidar com suas próprias emoções, e aí aparecem um ou outro líder religioso que se propõe a lidar com aquele assunto e que pode acabar lidando com isso de uma maneira que não é adequada ou de uma maneira que não é saudável. E aí a gente entra no assunto dos abusadores e dos charlatões, né? Que acabam ocupando esse espaço porque a gente não tem outros espaços sociais que supram essa necessidade humana de ser ouvida, de ser acolhida, né? De ser recebida por um sacerdote, por um religioso, por um líder comunitário que vai ouvir sua queixa de que você está incomodado com o vizinho que fez alguma coisa ruim para você. E vai ter ali um religioso, um líder, seja religioso, seja político, que vai apaziguar aquela situação. Hoje em dia a gente não tem mais isso. A justiça é lenta, a ciência é asséptica. Então acabam surgindo esses nomes, esses líderes religiosos se propondo a resolver isso e no final das contas não é esse exatamente o interesse deles. Então, eu acredito que primeiro a gente tem que pontuar que esses líderes não surgiram hoje. Eles sempre existiram. O abuso não só da religião, mas de poderosos em geral, né? Sejam eles políticos, sociais, religiosos, ele sempre existiu. A diferença é que esse abuso ele era legitimado até pouco tempo atrás. Nós temos que pensar que a sociedade, como a religião, como qualquer outro setor, está em evolução. E isso é uma coisa muito boa da gente pensar, no sentido de que nós estamos refletindo sobre práticas que eram consideradas as certas no passado e hoje são erradas. A escravidão, o domínio sobre as mulheres e tudo mais. Isso passa pela questão da ética e da moral, que também está em evolução junto com a comunidade, as regras sociais. Sim, e é por isso que é o que eu falo, né, de que a religião, apesar do religioso, do líder religioso ser um legitimador social, ele é legitimado pela comunidade, pela sociedade. Então, quando a comunidade percebe que tal coisa não mais as contempla, ou aquele líder vai mudar, vai buscar outras explicações, vai transformar o seu arcabouço de concepção de mundo, ou aquela religião, aquela liderança vai ser retirada desse processo. Então, o que a gente tem que pensar em primeiro ponto
E aqui eu quero deixar um adendo muito claro do que eu vou falar, de que eu não estou legitimando nenhum abusador. Eu sou contra, eu voto contra, eu sou aquela pessoa que literalmente sente vontade de matar, de estrangular qualquer tipo de abuso, porque isso inclusive me fere emocionalmente, seja ele em qualquer religião. Mas nós temos que pensar que esses abusos, até pouco tempo atrás, eram legitimados, como por exemplo um homem, chefe de família, em poucos anos poderia matar sua esposa se ele considerasse que ela fosse infiel. Ah, tava na Constituição que o marido podia bater na esposa e coisas Exatamente. do gênero. Então, abusos eram legitimados, mas a reflexão social, filosófica e tudo mais começa a refletir sobre esse problema, sobre esse passo e a criar essas questões. Então, a gente pode definir que charlatão, por exemplo, é aquele que trabalha a religião de maneira com que a comunidade não concorde. O charlatão ele precisa ser dito pela comunidade que ele é um charlatão. Não existe uma fórmula de identificar um charlatão que não seja a comunidade falando esse líder não me representa. Porque aí eu vou dar só uma entrada. Por exemplo, eu vejo em dois níveis, por exemplo, a nível sociedade, a nível indivíduo, que principalmente levando em consideração hoje que a gente tem muito... eu não vou falar nada como identificar uma religião específica, mas a gente tem muita liderança religiosa para poucos devotos, digamos assim. É muita gente querendo se colocar na posição, no patamar como líder, como no mais alto nível, e acaba tendo levando para o nível não social, mas indivíduo, uma questão de o que geralmente as pessoas têm como a religião, pelo menos é uma visão mais pessoal. Um amparo, algo que vai fortalecer, Então, algo que vai te estimular nos momentos difíceis, seja, por exemplo, a gente levar no nível antigo, por exemplo, deles terem a crença em um Deus poderoso, guerreiro, queriam fortalecer e fazer com que eles ganhassem, dar força para que eles ganhassem as batalhas. Então aquela oratória antes da batalha para deixar as pessoas muito mais eufóricas, os soldados com uma energia muito maior para poder ir à batalha, hoje em dia essa coisa virou muito... Eu não sei se a questão seria uma carência, mas se você... O líder religioso parece que ele vai lhe dar um amparo. é isso, é porque o que eu queria falar era o seguinte: se a gente estava pensando que antes a religião ela era usada para explicar o mundo e hoje ela não explica mais o mundo, porque quem explica o mundo é a ciência, então qual o papel da religião na sociedade hoje? Ok. Então, para mim, esse papel seria muito mais esse acolhimento emocional das pessoas, muito mais do que uma explicação do mundo. Eu não diria só emocional, né? Eu ia falar um pouco sobre isso, mas é bom que vocês já anteciparam muitas falas minhas. Enfim, a que a gente tem que pensar nessa questão, né, e isso inclusive engloba tudo isso, é que, primeiro, concepção de mundo, né? No passado, o mundo espiritual e emocional não era apartado do mundo físico. A ciência positivista, como ela foi concebida, Sim. faz uma descrição do mundo, é o que existe fisicamente, o que eu consigo tocar, provar, e o resto é crendice. Aí você vai ter no máximo a psicologia, estudando a psique e as emoções, que E seria... muito recente, inclusive. Sim, e que seria, digamos, a filha bastarda da ciência, no sentido de que estuda algo, a própria psique, né? A palavra psique significa alma em grego, então assim, estuda algo mais generalista. O que a gente pode pensar nesse caso é que, como a ciência explica o mundo, ela explica o mundo físico, mas ela não se dá conta, ela não dá conta, não é papel dela, ela não se dá esse papel de explicar o mundo espiritual e emocional. Então, quando a gente fala Da religião hoje? de religião, o papel da religião é isso. E tem dois autores que escreveram um livro maravilhoso, que é o Berger e o Luckmann, agora eu não lembro o primeiro nome deles, mas o livro chama Crise de Sentido na Modernidade, em que eles falam exatamente isso. Existe uma crise de sentido, e é isso que você está falando, essa carência, esse papel, essa ausência de sentido social entre os homens, e essas pessoas estão buscando as práticas religiosas, principalmente as práticas individualizadas de religiosidade, como forma de encontrar sentido. Que sentido é esse? Qual é meu papel no mundo? O que eu vim fazer no mundo? Quem sou eu? Para onde eu vou? Por que eu estou sentindo isso? Por que tal coisa acontece comigo? Que é o papel
que hoje é delegado à religião, que é explicar esse mundo íntimo, é explicar esse mundo pessoal e espiritual, que é exatamente o processo de individualização que a gente tem hoje, né? Na ciência da religião nós chamamos de privatização religiosa. Eu tenho a sensação de que, de certa forma, a organização social das tribos celtas difere completamente dos nossos dias atuais. Eu acho que eles eram muito mais organizados e dessa maneira eles tinham uma inter-relação muito mais orgânica, uma comunhão muito maior entre eles. Tipo assim, a tribo ela era constituída por um número de pessoas, as pessoas tinham as suas funções muito claras ali dentro e as funções individuais eram todas importantes para que toda a tribo funcionasse corretamente. Nos dias atuais a gente não vive mais em tribo e de certa forma a gente tem que fazer tudo sozinho, né? Nas tribos cada um tem o seu papel para manutenção da comunidade inteira e hoje em dia não, a gente tem que fazer tudo isso só nós mesmos. Então, você falou uma coisa muito básica que Durkheim vai trabalhar, e aí puxando para sociologia, antropologia. Primeiro, só fazendo uma correção antropológica, sociológica. Claro. Eu entendi a sua fala está correta. Sim, ok. Mas a gente pode pensar que as tribos antigas eram, na verdade, mecânicas. Elas tinham o que Durkheim chama de solidariedade mecânica, que é exatamente isso. Como a tribo era pequena, todo mundo conseguia se fiscalizar e todo mundo conseguia viver nessa harmonia plena, onde aquele que não se encaixava na harmonia era retirado da tribo, era expulso da tribo, era morto, enfim. Ele não pertencia àquele mundo, né? Esse tipo de sociedade, ela é uma sociedade que só consegue funcionar quando existem agrupamentos menores, porque você vai ter exatamente essa questão de um ajudar o outro, um conhecer o outro, todo está interligado e são sociedades marcadas por uma presença religiosa nesse sentido de conexão íntima e tudo mais, muito perene. A gente pode dizer que era uma sociedade com baixo índice de individualização. As pessoas não tinham um pensamento eu quero, era o pensamento pelo bem da tribo. A tribo precisa, meu espaço precisa, porque são sociedades onde a tribo e o indivíduo se confundem. O indivíduo é a própria tribo e a tribo é o próprio indivíduo. Nas sociedades atuais é que a gente teria o orgânico, que é exatamente esses nossos trabalhos. Então, você tem a justiça, se você precisa de um trabalho... É igual a função dos órgãos mesmo, somos divididos em vários órgãos, até o nome é isso, né? Órgãos públicos, em que você tem vários órgãos funcionando de maneira separada e quase que autônomas, mas que gerenciam todo o social. Então os celtas têm isso e é onde a gente acha que eles são aparentemente mais organizados. Eu não sei, né, existe um romantismo muito grande com relação aos celtas e muita gente, inclusive um romantismo muito falso, até religioso, que pinta a religiosidade celta, a vivência religiosa como sendo uma coisa linda e maravilhosa, né? Os celtas não faziam sacrifícios, viviam na floresta cultuando as árvores, todos com todos com orelhinhas pontudas e colares maravilhosos, roupas inclusive bastante limpos. Nós nos esquecemos que o mundo antigo também tinha seus vários outros poréns, né? Essa solidariedade mecânica, ela era bastante cruel para qualquer pessoa que queria ser diferente do que aquela comunidade era, né? Os celtas não tinham orelhinhas pontudas, nem eram essa sociedade linda e maravilhosa que a gente imagina hoje como sociedade. Assim, linda e maravilhosa eu ainda acho que eles são, mas eles não são esse lindo e maravilhoso como nós o concebemos no sentido de ser essa sociedade quase os elfos do Tolkien. Eu acho que você chegou no nível que acho que você já foi mais... Qual seria a palavra? Porque geralmente a gente tem um nível que é o romantismo, a coisa foi romantizada. Você ainda foi mais hard. Ele foi no nível mais hard. Ele foi tipo no nível top, pop. Eu acho que é isso mesmo, pop. Você foi na cultura pop. Enfim, no cosplay celta. Enfim, mas assim, o que eu tinha pensado era mais do seguinte: naquelas sociedades que cada um tinha o seu papel, né, pra cumprir para o organismo único que era a tribo, hoje em dia a gente tem que fazer individualmente. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho que ir trabalhar para ter a minha comida, eu tenho que abastecer a minha família, eu tenho que cuidar da minha própria religiosidade, eu tenho que me reger, eu tenho que me fiscalizar, eu tenho que me controlar, eu tenho que fazer tudo eu mesma por eu mesma, né? Nessa questão da individualização
em comparação com a vivência tribal. Então, sim, porque nós vivemos numa sociedade de base individualizada, o que trouxe benefícios. Sem essa individualização, nós não teríamos condições de viver as nossas identidades pessoais, sejam elas de gênero, de sexo, de ideologia, né? Sem essa individualização, talvez por sermos uma sociedade cristã, nenhum de nós aqui poderia ser druida, druidezas, druidistas Sim. e nada mais, porque teríamos que ser exatamente o que a nossa tribo é, né? E no caso do brasileiro, né, seríamos obrigados a ser católicos, porque é a maioria do nosso país. Então, o processo de individualização trouxe muitos benefícios, mas trouxe esses outros malefícios, que é exatamente esse processo autocentrado em tudo, né? Nós temos que gerenciar tudo da nossa vida. O que acaba gerando naquele ponto que vocês falaram, que é o excesso de sacerdotes para poucos seguidores. É isso, tem questão do novo papel da religião, né? Se você... se a partir... foi mal, gente, embolou. Mas se a gente tem que cuidar da nossa própria espiritualidade, a gente não tem mais uma religião ali para controlar isso tudo. Como que a gente vai buscar para desenvolver isso, já que a gente tem que fazer sozinho? Então a gente vai buscar informações para a gente nutrir essa nossa espiritualidade, que a gente não tem mais um líder religioso para nos guiar. Então a gente vai buscar essas informações. E muitas vezes a gente encontra essas informações com essas pessoas que se dizem líderes religiosos e que não tem as regras éticas e morais que eles seguem não são necessariamente as que são saudáveis para o nosso desenvolvimento. Sim, mas aí entra, na verdade, eu não vou dar uma resposta direta para isso, e sim suscitar uma pergunta, uma reflexão que não precisa ser respondida. Acho que, inclusive, quem estiver ouvindo pode levar isso para a vida. Nós queremos uma liderança religiosa normativa? Será que se a comunidade, pegando a comunidade druídica, elegesse um druida que dissesse o que é e o que não é celta, o que é e o que não é religiosidade celta, nós o respeitaríamos e nós o entenderíamos enquanto liderança, contando que seria um druida utópico um sacerdote correto? Ou será que nós queremos ser sacerdotes? Né? Então existe esse outro problema, esse outro porém. Eu sempre coloco isso dentro do meu clã, que sacerdócio é serviço. Então você pode ser espectador, você pode ser vivenciante, você pode ter a sua espiritualidade, mas o fato de você ter um culto doméstico não te faz sacerdote. Você é sacerdote quando você trabalha para outros. E você só pode ser sacerdote no sentido de trabalhar para outros se o outro legitimar o seu trabalho como tal. Então é preciso que exista, a meu ver, uma delegação. O outro precisa delegar a você a visão de sacerdote. A pessoa que se diz, eu sou sacerdote porque eu estudei tal coisa, porque eu me iniciei de tal forma, está errado, a meu ver. Ela teria que ter um reconhecimento social do trabalho que ela desenvolve. Pode envolver charlatanismo nisso? Pode. A pessoa pode ter um trabalho social aparentemente muito bom e, na verdade, não ter base sólida nenhuma. Nós, infelizmente, vivemos nesse mundo, mas, inclusive, acredito que isso existia no mundo antigo. Ainda mais com a ausência de informação, acredito que era muito fácil você, às vezes, se passar por um mago, um bruxo, um druida e até, eventualmente, fazer coisas por uma questão lucrativa. Eu não acho que o mundo antigo era isento disso, né? Só acho que uma questão de ausência de informação, como nós vivemos numa sociedade da informação, isso não chegou até nós. Mas de todo modo, essa questão do sacerdote estar a serviço, essa é a grande prerrogativa dos druidas da antiguidade. Eles estavam a serviço da comunidade. Então, assim, o exemplo maior que a gente segue, se a gente está buscando a religiosidade dos celtas, é esse, entendeu? É estar a serviço da comunidade. Você não está estudando, você não está se colocando como sacerdote dentro do seu culto doméstico, dentro da sua família, né? Não é um grupo de 4, 5, 6 pessoas da sua família que representa toda a comunidade. Você tem que estar a serviço de toda a comunidade. Você tem que estar a serviço de cura para alguém que muitas vezes não está tão próximo de você, ou talvez alguém que você não conheça intimamente, mas que precisa de um atendimento, precisa de uma ajuda, e que alguém que te conhece indicou essa pessoa, e você muitas vezes
Obviamente, a gente vai, né, ter algumas maneiras de filtrar, né? A gente precisa dar limites às coisas, não pode ser permissivo com tudo. Mas você também não pode se fechar numa bolha de que você não atende as pessoas, de que você não escuta as pessoas, você não recebe as Então, pessoas. aí entra um ponto bastante importante, né? Eu concordo com tudo que você falou, mas aí eu retomo de novo. Nós hoje queremos ser sacerdotes enquanto quesito de títulos, porque nós queremos gerenciar a nossa espiritualidade e, tecnicamente, quem dita o que é ou não é religioso, o que é e o que não é certo é um sacerdote. Como a gente não quer delegar a outras pessoas essa regulamentação, a gente se auto-intitula sacerdote para nos autorregular. Mas o que eu quero pontuar de fato é uma questão simples. A religião não é só os sacerdotes, a religião é sua assistência, Exato. são as pessoas que seguem. Não existe uma regra de para eu ser druidista eu tenho que ser druida bardo vati. Eu posso ser druidista no sentido de igual eu posso ser católico, eu não preciso ser um padre, um ministro, um coroinha ou um bispo ou qualquer um que seja cargo sacerdotal de menor ou maior escala dentro da hierarquia católica para ser católico. Eu posso ser assistência, ou como nós vamos dizer na ciência da religião, consumidor daquela fé. Ou crente. Você pode ser crente, você pode acreditar e professar aquilo ali Sim, sem necessariamente exercer um papel social para a comunidade. Você pode acreditar e viver a sua fé dentro da sua vida privada, dentro da sua família. Você não precisa exercer o papel social de sacerdote ou de se colocar à disposição da comunidade para viver essa espiritualidade, para viver essa religiosidade. e o problema que eu acho que isso tange no nosso mundo atual é porque no mundo antigo essa vivência ela era bem definida. Você vivia isso no seu dia a dia. O seu dia a dia era religioso, era cercado por questões religiosas e a vivência estava clara. Hoje essa vivência não está clara porque, como nós sabemos historicamente, o druidismo morreu, né? Ele vai ser ressuscitado, ressurgido, reinventado há poucos anos. E por conta desse ato, obviamente que o druidismo se preocupou, e acredito que se ainda se preocupa, muito mais em estabelecer quais são os papéis sacerdotais do que em quais são os papéis vivenciais. Então, logo, quem entra para o druidismo só encontra a opção do sacerdócio como questão constituída. E nós temos que começar a trazer essas respostas do que é ser druidista, do que é ser reconstrucionista, ou do que é ser uma pessoa que vivencia a religiosidade celta sem ser sacerdote. Como é vivenciar, como é viver o dia a dia, como é aplicar a cosmologia, a visão de mundo, as morais que nós trazemos junto com isso no meu dia a dia. E aí Porque você no mundo entra, antigo isso era visto. e aí você entra no conceito de religare de Santo Agostinho, que é você se religar com o sagrado que existe em você, que foi o que você falou no início, Eu não é acho que isso? os dois conceitos, né? O religar é a busca religiosa, até falando muito daquela questão de sentido que você falou, né? O meu mundo hoje em dia é carente de emoção, carente de espiritualidade, a ciência não explica. Aí você vai querer se reconectar com você, com o sagrado que tá dentro de você, o que tá fora, enfim. E aí você chega na religião. Só que esse reconectar, e é o que o Berger e o Luckmann falam nesse livro de uma maneira bastante profunda, esse reconectar ele depende de regras. Na verdade, muitas das nossas carências é porque o mundo de hoje é um mundo do individualismo, um mundo que tudo pode. Então eu posso ser o que eu quiser. Hoje eu posso me dizer, sendo correto ou não na visão de alguns, eu posso me dizer que eu sou celta usando orelhinha pontuda e chifrinho na cabeça. Né? Eu posso dizer que eu sou sem necessariamente isso ter um prejuízo real para minha questão. Então, essa questão que eu digo tem a ver com os dois conceitos. É a busca dessa reconexão e, ao mesmo tempo, a necessidade de uma normatização. Tipo, como é ser celta? Como é vivenciar? Como é viver? Como é que eu vivencio a fé celta no meu dia a dia? Não só no ritual, não só nos festivais, não só no momento. Né? A religiosidade celta está carente dessas regras cotidianas, dessa explicação cotidiana. De uma devoção particular, de De uma uma devoção devoção privada. particular, que não está
delimitada. Então, quem procura a fé celta para vivenciar só encontra a vivência enquanto sacerdote. Não encontra a vivência enquanto um devoto, enquanto um crente, enquanto um assistente, no sentido de assistência mesmo, né, de estar ali vivenciando. Ele não tem essa opção. E aí ele acaba optando por se dizer sacerdote, no sentido de, ok, agora que eu sou sacerdote eu posso explicar e ter a minha própria vivência dessa fé pessoal, sem que ela seja não legítima, porque se eu sou sacerdote, ela é legitimada por mim. Sim. Acho que aí a gente tem uma relação, por exemplo, a gente está lidando com a religião, com a sociedade qual teve a sua trajetória, o seu culto interrompido, e está e vem havendo esse resgate. Então tem tanto a questão desse resgate, ele ter essas interpretações rasas, errôneas ou sem embasamento, e ao mesmo tempo tem a questão de como trazer essa religião de forma que ela seja válida no sentido de qual o real propósito e qual a real finalidade dela dentro daquela comunidade qual ela foi construída, qual ela foi vivida, e como ela pode ser inserida nos dias atuais, seja no lugar onde você mora, seja nos seus princípios, seja naquilo que você preza, que a religião preza, e ter essa questão, porque eu acho que tem eu acho que aí entra em vários outros âmbitos, que em vez de você se adaptar ao que você está pesquisando, ao que você está buscando, ao que você está bebendo de conhecimento, nesse caso, levando em consideração a religião celta, você faz com que ela se adapte ao que você quer, ao que você acha bom, ruim, o que você gosta e o que você não gosta. Eu não gosto de ficar de joelhos, então eu vou ser um cristão que vai fazer isso sendo bem, pegando um estereótipo bem pesado. Uma religião X eu tenho que fazer todos os dias uma oração de joelhos, sei lá, em uma superfície X. Eu não gosto de superfície, então eu vou alterar essa religião porque eu não gosto desse tipo de prática. Então, acho que tem um pouco disso. Às vezes a pessoa faz por conforto, às vezes as pessoas fazem por falta de informação. E como essas coisas podem... Aí a gente pode agora pensar nessas questões de como trabalhar, como refletir sobre essas questões de algo que vem sendo resgatado, mas ao mesmo tempo ter, eu não diria alterações, mas buscar essa adaptação no sentido de o que ainda se adequa dentro dos dias de hoje. Por exemplo, você falou que a questão de sacrifícios, principalmente humanos, levando em consideração, são coisas que hoje em dia, dentro da política, das leis e tudo mais que a gente tem, não são válidas, não são práticas, inclusive não recomendo. Poxa, eu já tava pensando que a gente ia sair daqui e fazer o sacrifício de alguns. Já tava fazendo a listinha. Já, inclusive porque dentro da sociedade celta, os sacrifícios eram feitos dos criminosos, aqueles que não eram bem-vindos na sociedade. Diferente dos nórdicos, por exemplo, onde o sacrifício humano era voluntário, geralmente de guerreiros nobres e tudo mais. Então a diferença do que é feito de sacrifício também é bastante importante a gente ponderar. Mas enfim, já estava aqui pensando nas pessoas que eu não concordo, que eu não gosto, que eu ia botar no caldeirão, queimar igual, fazer um espantalho gigante, queimar igual os celtas faziam. Aí eu já entro só para poder finalizar, eu acho que pode ser um gancho também, para poder linkar essa coisa, de que se a gente está resgatando algo, levando em consideração o tema que é a religião, e a religião faz parte de uma sociedade, a sociedade é um sistema vivo, ou seja, a religião é viva. Então, enquanto a sociedade vive e se adapta e muda, a religião vai seguir esses mesmos princípios, porque consequentemente, se ela parte de uma sociedade, de uma comunidade viva, ela é viva porque ela está acompanhando a construção e as mudanças e a evolução daquela comunidade. Exatamente. Eu acho que aí, Joab, você falou precisamente o que a gente tem que pensar. Religião é viva, a sociedade é viva. A religião se muda. Mesmo se a gente pegar o cristianismo, que seria tecnicamente uma religiosidade viva que nós temos hoje, com 2000 anos aí de existência, se você pegar o cristianismo de hoje, vamos pegar o catolicismo para ser mais preciso, de hoje, e comparar com o catolicismo medieval, são duas religiões completamente diferentes.
A gente pode ter os mesmos dogmas, o mesmo Deus, o mesmo preceito, mas a prática religiosa, inclusive as regras do religare, as regras morais, se adaptaram à evolução social. Então, a gente tem que pensar que quando a gente resgata uma religião antiga para o mundo de hoje, a gente não pode só aplicar o que é histórico nos dias de hoje. Ah, beleza, era assim no passado, então eu vou fazer isso de novo. Não, a gente tem que pensar que era assim no passado, colocar todos esses séculos de reflexão que nós temos e trazer esses elementos de maneira adaptada aos dias de hoje, ao contexto moderno. Porque senão, beleza, já que nós estamos vivenciando uma religiosidade histórica celta de alguns milênios atrás, então a gente não pode nem estar fazendo esse podcast porque estamos usando microfone, computador e tudo mais, que não é celta. Mas tá sendo oral. Tá sendo conhecimento oral, ok. Não. Mas não é celta, até porque o computador registra isso em um código de escrito, apesar de ser virtual, mas um código escrito de 0 e 1 para formar qualquer outra coisa. Então, programadores, por favor, o código agora é OGAN, por favor. Eu acho que a gente tem que pensar que as coisas se adaptam. Os druidas não escreviam bem, eu escrevo, sou professor. Tem livros de druidismo escritos, né? Tem livros de poesias, inclusive tem 2 sendo lançados no Brasil recentemente, não sei que hora, quando que esse podcast vai, mas já falei quando que ele foi gravado. Desculpa, cortem, por favor. Enfim, eu acho muito importante a gente pensar nessas reformulações que a sociedade faz e a gente tem que adaptar isso. Porque senão a gente vai entrar naquela questão. Nós também vamos legitimar abusos que eram feitos no passado. Porque eram feitos. E aí, se a gente vai replicar o histórico, então a gente também replicará os abusos, a gente também vai replicar os problemas, a gente também vai replicar os erros. Né? A sociedade celta não eram, as sociedades, né, no plural, não eram unidas. Muito pelo contrário, elas brigavam entre si o tempo inteiro. E o que aconteceu? Os romanos aproveitaram isso e dizimaram grande parte da sociedade celta na Inglaterra e afins, graças a essas brigas internas. Ah, beleza, então eu vou justificar o fato de eu ser uma pessoa briguenta e tudo mais, tipo, eu sou celta, eu causo briga com todo mundo. Peraí, essa foi exatamente a causa da perda da sociedade celta. Então vamos aprender com os nossos ancestrais, com os erros dessa sociedade, com os erros dessa religião, trazer esses anos de reflexão que nós temos e adaptá-los para o mundo de hoje. A questão do sacrifício entra aí, né? A nossa sociedade hoje não concebe mais o sacrifício humano e mal concebe o sacrifício animal. Ok, então vamos refletir o papel que o sacrifício tem na nossa religiosidade. Ele é importante? É necessário? Eu realmente preciso do sacrifício para ter a religiosidade? Ah, não preciso. Ok, mas o que o sacrifício significa? Sacrifício, tecnicamente, significa tornar algo sagrado, né? Como é que eu posso tornar a minha prática, a minha devoção, a minha oração sagrada? Eu posso fazer um sacrifício pessoal, por exemplo, pegar um exemplo pessoal, sou extremamente chocolatra, beleza. Eu vou fazer um sacrifício de passar um mês sem comer chocolate. Isso é um puta sacrifício. Pra mim, muito mais do que eu ir lá e matar um animal. Talvez até mais do que eu matar as pessoas da minha listinha. Mas enfim... nesse ponto, é um sacrifício pessoal. É diferente do sacrifício quando a gente pensa ele na sociedade. Pensa no animal que é morto, né? E é morto, muitas vezes os sacrifícios antecediam o inverno, né? Ele é morto antes do inverno. Aquele animal poderia alimentar famílias caso o inverno seja rigoroso demais e a comida acabe. Mas você está acreditando que os deuses não vão fazer com que aquele inverno seja rigoroso. Mas hoje, se o meu inverno for rigoroso demais, eu vou ali no supermercado, compro um pouco mais de comida e está tudo resolvido. O sacrifício perde o símbolo social e quando ele passa a ser pessoal, ele tem que ser algo que me priva, ele tem que ser algo que me toca. E aí o físico, o sangue, muitas vezes perde a essência. Eu poderia fazer sacrifício de sangue pessoal, me cortar. Seria um sacrifício e tanto, porque eu sou hematofóbico. Então, se eu me cortar, se eu me lacerar, será um sacrifício do meu medo, será um sacrifício da minha fobia, será sacrifício de algo que me trava, né? Isso é o que a gente precisa refletir. Adaptações do passado ao presente. Acho que essas adaptações entram na questão de ressignificação. Exatamente.
qual era o papel, qual era o O propósito papel da religião, qual é o papel da religião antes Sim. e qual é o papel da religião hoje. É isso que eu tava matutando aqui na minha cabeça, caladinho, escutando vocês. Eu tava pensando exatamente isso. Se o papel da religião antes era regular a comunidade e hoje a gente não vive mais em comunidade, a gente vive de uma maneira, de uma forma individualizada, então o papel da religião hoje ele é muito mais regular o nosso comportamento e a maneira como nós nos relacionamos com os outros ao nosso redor e com tudo ao nosso redor, O mundo espiritual e inclusive emocional. emocional e físico também, né? Aí a gente vai entrar na questão de ecologia e tal, mas a religião hoje ela tem que ter um papel preponderante impactando o nosso comportamento, a maneira como a gente vive nesse mundo, a maneira como a gente se Sim. relaciona com as pessoas. Que é o papel do religare da religião. Né? Eu não consigo definir a religião se não for usando os dois conceitos que eu falei no início. A religião tem que ter seus dogmas. E dogma, muitas vezes quando a gente fala a palavra dogma, né, o pessoal tipo, não, minha religião não tem dogma, porque vê dogma como sendo essa regra estrita, cruel, que impede você de fazer coisas. Não. Mas o dogma é o que nos orienta, é o que nos mostra o certo e o errado dentro daquela cosmovisão. Né? E pode ser um dogma que seja cruel comigo? Pode, mas aí eu tenho que reavaliar a religião. E aí entra no que o Joab... A religião, tem que me avaliar na religião. Entra o que o Joab falou, que é exatamente esse problema moderno que nós temos de trazer a religião para o nosso mundo e transformar aquela religião no que nós queremos que ela seja. E isso é porque nós não queremos abrir mão dos preceitos, e aí a gente pode pensar dos preceitos éticos daquela religião, mas nós não concordamos com os preceitos morais daquela religião. A questão é, será que eu consigo vivenciar uma religião sem aqueles preceitos morais? Então, será que não é muito mais, ainda mais hoje que eu posso me converter em outras religiões, não seria muito mais vantajoso eu buscar uma religião cujos preceitos morais encaixam com o meu, do que ficar, tipo, eu tento salvar a ética, mas eu vilipendio a moral? Né? Então, esse é o maior problema da individualização religiosa, que é um problema que não é só nosso, é um problema de todas as religiões. Todas as religiões estão passando por esse problema. Tanto que você tem hoje vários movimentos católicos. Você tem as várias teologias surgindo. Teologia da libertação, teologia da prosperidade, que não necessariamente é católica. Muitas delas são protestantes, evangélicas e afins. Mas você tem várias teologias que trabalham coisas completamente diferentes. Tem uma teologia que está me fugindo completamente o nome, essa é 100% católica, que inclusive tem uma visão sobre a sexualidade e sobre a homossexualidade que não é compactuada pelas lideranças católicas. E é uma teologia interna à Igreja Católica. A gente pode pensar que isso é uma individualização dessa religião. E a religião está tendo que dar conta, tanto oficialmente quanto extraoficialmente. A mesma coisa é a nossa. Diferente de antes, que quando um druida falava isso, porque ele era o juiz, né? Isso é errado, isso vai contra as regras e tudo mais, e você tinha que acatar, hoje você vai... Mas é contra as regras porque se as regras estão fazendo mal? Muda-se as regras. Né? É bom por um lado? É, mas causa esse problema da individualização e a gente pode até dizer da usurpação religiosa aos nossos bel prazeres. Eu acho assim que dá pra dar se bem que vai dar ainda mais pano. Quem entra nisso, eu acho que parte da questão, tanto daqueles que estão buscando por seja ele iniciando em uma religião, iniciando em uma procura espiritual, ou mudando, ou trocando, ou relacionando, não sei qual que tem vários tipos de relação com as religiões. É você saber e ter o primeiro de tudo, eu acho que parte a questão de você ter não só um senso crítico, de você não se colocar como um peão ou algo a ser manipulado pela religião, mas de você ter um embasamento e não ficar simplesmente à mercê, não digo nem da religião, mas daqueles que estão lhe apresentando e lhe conduzindo dentro daquela religião. Que aí entra a questão, tipo, como a liderança religiosa, ela é praticamente, eu vou botar praticamente, porque eu acho que é algo que se adequa à fala, que é praticamente como um mensageiro, a voz da divindade, aquele que está representando, que passa o conhecimento ou a mensagem do divino, esse tipo de coisa, acaba tendo um peso muito grande nas pessoas e isso acaba colocando
seja a pessoa que está numa situação mais delicada, mais frágil, mais sensível e a poder, seja acatar ou seja a se colocar nas condições que são colocadas, e a pessoa, aí vai também da questão do líder religioso ter toda essa questão que é a bagagem da própria religião, seja ela ética, moral, bom senso, caráter, aí entra um monte de coisa. Então eu acho que tudo se resume que o ser humano é complicado. Acho que é a Isso, questão o de ser você humano... procurar boas referências, né? Então, você ter um senso crítico, você buscar desenvolver o seu senso crítico, mas você também buscar boas referências. Se a comunidade ela tem um papel fundamental na validação desses sacerdotes, desses líderes religiosos, então busca essa comunidade para você buscar referências dentro da comunidade, mas ao mesmo tempo observa a comunidade para ver se aquela comunidade se adequa ao que você precisa, ao que é saudável para você, porque muitas vezes você pode querer estar se envolvendo num ambiente que não é ideal para você, que não vai te causar bem. Não é porque existe que tudo que existe é bom. Não é porque existe que tudo que existe é interessante para você. Entendeu? Então, você pode buscar o que é mais interessante para você com clareza, né, com discernimento, né, buscando boas referências sempre, perguntando, nossa, mas você conhece fulano, conhece ciclano, aquele grupo, o outro grupo, pergunta um pro outro. Acho que a gente tem que ser mais curioso mesmo, né, pra gente conseguir não ser manipulado facilmente, a gente precisa mexer mesmo e ir atrás e pesquisar, né, quase muitas vezes quando a gente tá precisando, quando a gente está carente, né? Quando a gente está sentindo a necessidade de ter um apoio, de ter um acolhimento, a gente acaba se deixando levar por essas emoções e a gente fica menos racional e a gente não busca boas referências aonde se conectar, aonde se filiar. E a gente acaba entrando numas roubadas que a gente podia ter evitado se a gente tivesse pesquisado mais, se a gente tivesse buscado boas referências na nossa busca. Acho que a gente entrou num ponto que é fundamental, né? A palavra referência. Que é o que eu digo para todo mundo. Quando você vai para um grupo, principalmente dessas religiosidades, não só do druidismo, mas dessas religiosidades reconstruídas ou novas, porque tem religiões surgindo, tem religiões novas aparecendo, sempre questione esses grupos, né? Principalmente quando não existe uma liderança pré-definida como um papa da vida, que você pode ir lá pegar a bula papal para dizer o que é e o que não é. Sempre pergunte quais são as suas referências, da onde você parte. Porque no mundo antigo nós também tínhamos referências, né? Procura ter uma base antes de você, se é algo que está sendo reconstruído, tem informação sobre, até as que não estão sendo reconstruídas, mas estão sendo vividas, que não tiveram essa interrupção, como a céltica. Tenta dar uma lida, procura informações, procura entender como é que as coisas funcionam e vai conhecendo. Sim, mas a referência acho que até mais do que isso. É você procurar a referência da pessoa. É você chegar e falar assim, da onde você parte? Né? Quais são as suas bases? Para você saber exatamente se aquela pessoa tem um discurso que é dela, que ok, nós podemos ter pessoas extremamente sábias que não necessariamente estudaram, mas aí elas não podem se dizer donas de uma religião, ou donas de um sacerdócio, ou donas de um conteúdo que exige estudo. Elas têm uma sabedoria nata, beleza, delas, uma experiência de vida, não estou invalidando isso. Mas você tem que sempre validar a prática religiosa a partir de referências. Minha base é essa, eu pesquiso tal coisa, eu mexo com isso, eu mexo com aquilo outro, eu estudei isso, fiz parte do grupo tal. Buscar essas referências ajuda a gente a não cair em falácias, a não cair em charlatões da vida. Mas, além da referência, o que eu acho muito, muito importante mesmo a gente pensar é que somos sim seres complexos, somos sim seres complicados de serem mapeados e somos seres que se entrelaçam em muitos meios e está correto a gente se entrelaçar. E a Má falou uma fala maravilhosa quando ela vira e fala, olha, tá ok você não se adaptar àquela religião, busque uma que você se adapte, busque uma que você vivencie. Que supra suas necessidades. Sim, e aí entro na questão dos conceitos que eu falei e eu faço uma pergunta, né, para deixar no ar aí, uma pergunta meio, talvez um tapa de luva. Nós no druidismo temos
religião sendo construída, não vou dizer construída 100%, mas sendo construída, temos. E a religiosidade? Nós podemos nos dizer que nós sabemos o que é druidismo. Tá, ok, podemos. Mas o que é a nossa druidaria? Qual é a nossa religiosidade? Né? Qual é a nossa prática doméstica? O que nos diferencia de um cristão? No sentido da prática em casa, né? Ou na rua, no dia a dia. Essas formulações a gente ainda não está tendo, né? Então esse foi um pouco da nossa conversa, da nossa contribuição, da nossa reflexão sobre mais variados temas. Eu queria saber se vocês têm algum tipo de recomendação, sugestão, seja de leitura, canal, site, eu não posso dar nem induzir, na verdade, mas algum tipo de recomendação para o pessoal, seja eles queiram aprofundar, seja eles queiram ter visões sobre o tema para poder embasar melhor a sua ideia ou refletir, ou fazer com que elas tenham novas reflexões sobre a sua própria religião. Então, basicamente, como a gente está falando de religião, de indicações, a primeira indicação básica que eu dou, em geral, nesse caso leiam todos os livros religiosos que vocês têm disponível para entender aquela religião, de preferência aqueles que têm boa conceituação e um bom número de referências bibliográficas no final. Mas eu gostaria de indicar 2 livros, e serão acadêmicos, mas eu acho que são importantes de serem lidos por todo mundo, por religiosos e por sacerdotes. O primeiro é um livro do brasileiro Silas Guerriero, um livro de estudo de caso que ele faz que eu acho fantástico, que chama Magia Existe? É uma pergunta mesmo, né? Então, Silas Guerriero, livro Magia Existe. O segundo é esse livro do Peter Berger, e eu sempre esqueço o nome do segundo, que é alguma coisa Luckmann, cujo título é Crise de Sentido na Modernidade. Então, Berger e Luckmann, Crise de Sentido na Modernidade. São livros muito importantes para a gente pensar isso que a gente falou e esses conceitos, inclusive essa questão do emocional, do papel da religião hoje, né? O Peter e o Luckmann, eles esboçam, seria um ensaio, né? Eles esboçam alternativas do papel da religião. E aí me veio aqui agora um outro livro que eu acho que esse todo mundo deveria ler, porque é um tapa na cara da sociedade, literalmente um tapa na cara da sociedade, e que fala do papel da religião hoje. É um livro do português Boaventura de Souza Santos, que chama Deus é ativista dos seres humanos. Eu vou passar os créditos do livro direitinho pro Joab, ele coloca nos créditos, porque agora eu não estou me lembrando exatamente o título. Ele tá na minha cabeça, mas não tá vindo. Acho que é isso mesmo, Deus é ativista, e se Deus fosse ativista humano, algo assim, né? Que é um livro muito importante, porque ele vai exatamente falar dessas diferenças de papéis, e não vai falar de celta, mas vai falar de religião como um todo, com exemplos inclusive muçulmanos, entre outros. É inegável, não dá para não citar Princípios do Druidismo de Emma Hestawar. Eu acho que boa parte da galera que tá no druidismo hoje, que é sacerdote, que facilita grupos, começou por esse livro ou teve acesso a esse livro logo no comecinho da sua vivência. Tem um livro também, As Brumas do Tempo, da Rowena Senawin. Rowena Fert Aranhot. Agora ela mudou o nome, mas no livro está Rowena Senawin. Tá, então vamos... questões de identidade, né, gente? Na nossa religiosidade, nossos nomes sacerdotais de vez em quando mudam. Né? Sim, sim. Não é igual ao nosso nome social, que a gente tem que conviver o resto da vida com ele. Enfim. Eu tenho mais 2 livros que eu sempre indico, não estão necessariamente ligadas à ideia da religião e política e tal, mas são livros que me abriram muito essa visão mais emocional da coisa, que é O Caminho da Deusa, de Patricia Monaghan, que ela vai abordar a espiritualidade da deusa, que é um tema que eu também trabalho. E eu acho bem interessante o livro dela, porque ela trabalha bastante com autoconhecimento. E através do autoconhecimento a gente consegue não cair na garra de charlatões e esse tipo indesejável.
Então ela vai trabalhar com como a gente se conhecer, como a gente se perceber e o que buscar numa espiritualidade, o que a espiritualidade pode oferecer para completar isso da gente. O outro livro que eu vou indicar é o Ismael, do Daniel Quinn, um romance sobre a condição humana. E ele vai falar um pouquinho da nossa vivência em sociedade. É uma fantasia, né? Mas eu gosto muito do trabalho dele porque ele vai fazer a gente pensar em como a gente vive em comunidade, né? O quanto a gente é influenciado, o quanto a gente aceita, o quanto a gente não aceita, como a gente pode ter um papel mais ativo, como a gente pode repensar a maneira como a gente vive em comunidade. E eu acho que isso perpassa muito o papel da religião. Sim. E finalizando pelo menos as minhas indicações, que acho que dessa vez a gente indicou demais. O Joab vai ter um problema enorme pra fazer, tá fazendo quase uma lista de livros. Mas já que a gente tá falando de religião, é melhor vamos de livros falar... do que de sacrifícios. Olha, eu tenho as minhas, só não Bota posso só publicar. o D'Artagnan, tá? Eu preciso viver porque eu tenho tribo pra guiar. Dois livros que eu acho que é muito importante com relação às questões de charlatão, de como pesquisar material de qualidade dentro da internet e dos livros que a gente tem publicado muitas vezes que não tem profundidade nenhuma. E já que a gente falou de religiões, falamos de druidismo, também indicaria o FAQ, né? Vai na internet e pega o FAQ do reconstrucionismo céltico para entender o que é reconstrucionismo céltico. Eu acho que... Eu vou me conter nas minhas indicações? Mentira. Não, eu agradeço a vocês pela participação, por estarem aqui, por contribuírem um pouco, pelas indicações, na verdade, e por tudo isso que a gente construiu nesse episódio. Eu queria deixar a vocês que gostaram, querem saber mais, nos acompanhem no Instagram para ficar por dentro, seja dos bastidores, sejam de conteúdos novos, que não necessariamente são de temas mais curtos ou temas mais práticos. E aí a gente também consegue ter interação de vocês, seja em vocês conseguirem e terem a oportunidade de poderem votar ou decidir quais temas podem ser abordados nos próximos, que o nosso Instagram é @celtomaniacast, e mandem suas dúvidas, sugestões através do nosso e-mail celtomaniacast@gmail.com. Agradeço, e para mais informações, curte o nosso podcast para ficar atento em todas as nossas notificações de novos episódios, e até a próxima. Tchau. Tchau, obrigada.